Oi pessoal, mais um vídeo começando aqui no PTK e Pipoca, agora para falar de Carros 2 de 2011, nesse especial da Pixar. O filme que foi dirigido aí pelo John Lasseter, que dirigiu o primeiro filme da franquia, também dirigiu Toy Story 1 e 2 e Vida de Inseto. O roteiro é do Ben Quinn, que tem vários trabalhos aí na produção de TV e posteriormente também escreveu o roteiro de Carros 3 e de A Família Addams 2, o filme animado. Vou trazer então todos os meus comentários sobre essa história de espionagem aí com carros, logo depois que eu rodar a vinheta. Muita gente não gosta aí de Carros 2. Era um filme que eu particularmente sempre me interessei, gosto de carros, já falei isso aqui no vídeo do primeiro filme. Se você não está acompanhando, perdeu algum vídeo do nosso especial da Pixar, a playlist está no card. Assisti inclusive Carros 2 por 2 vezes nos cinemas quando ele foi lançado originalmente lá em 2011. Porém, assistindo depois e tudo mais, eu sempre tenho ali algumas ressalvas em relação a ele. Eu acho que colocar o Matt aos holofotes é muito interessante, mas eu acho que ele vira o protagonista desse filme aqui, o que não tinha necessidade. Eu acho que o McQueen continuaria sendo o protagonista e isso realmente era importante. O filme se chama Carros, mas o protagonista é o Relâmpago McQueen. Eu acho que o Matt poderia realmente ter mais destaque, mas não virar a história ali em si. Eu acho que também essa história de espionagem ela destoa muito do que a gente encontrou no filme anterior. A história mais de amizade, mais intimista, com elementos ali que são realmente mais emocionais, mais sentimentais, que trazem realmente ali alguma história. Eu acho que isso destoa muito. Eu gosto dessa ideia de ter uma corrida mundial, eu acho que isso poderia funcionar, mas como o filme era feito sobre amizade, aí o primeiro, eu acho que esse poderia continuar galgando nisso. Agora, depois que o McQueen decidiu se mudar para Radiator Springs, está ali convivendo com aqueles outros carros, fez essa amizade com o Matt e tudo mais, e aí nessa questão dele viajar, dele ir para o Grande Prêmio Mundial, essa relação com o Matt começasse a ter ali algumas questões, porque a gente vê que o McQueen às vezes fica meio envergonhado e tudo mais, por causa do jeito do Matt, etc. E isso eu acho que poderia ser uma história para se desenvolver, né? Agora a amizade deles dentro de um contexto onde o McQueen domina, porque a gente teve essa amizade sendo desenvolvida ali na área do Matt, né, em Radiator Springs, e agora levar o Matt para o mundo do McQueen poderia trazer novas questões para dentro da amizade. Eu acho que a história de espionagem acaba gerando algumas questões que para mim exageram e perdem um pouco do que a gente estava acostumado. Eu acho que a trama flutua muito para caber dentro dessa história e não parece realmente que vem do filme que eu tinha visto anteriormente. O Finn McMissile, que aparece aqui, né, que é o agente secreto ali e tudo mais, ele apareceria no primeiro filme já, enquanto o McQueen e a Sally assistiriam um filme dele ali, sendo um espião, uma referência ali ao James Bond, né? Inclusive o carro que ele é um carro aí muito costumeiro nos filmes do Bond. Essa e outras curiosidades estão lá no feed do short, você pode dar uma olhada depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Mas aí o que acontece? Ele acabou sendo descartado do primeiro filme e entrou nesse aqui. E eu acho que aí teria uma história interessante. Se esse personagem tivesse aparecido num filme, no primeiro filme Carros e tudo mais, e tivesse tido realmente essa cena, eu acho que aqui a história poderia ter se tornado um spin-off. A gente poderia ver um filme ou até uma série, né? Na época ainda não existia Disney Plus e tudo mais, mas de repente uma série para o Disney Channel e etc., em que a gente tivesse esses carros que são espiões, tivesse toda essa história da espionagem que a gente vê aqui. Eu acho que ela funcionaria super num spin-off dentro do mundo de carros. Essa questão toda que eles fazem aqui, para mim, acaba não funcionando, pelo menos não tanto quanto o primeiro funciona. Eu ainda gosto de algumas coisas, tem alguns momentos ali muito divertidos, rever esses personagens é legal e tudo mais, mas eu acho que a história acaba se embolando, ela fica rocambolesca demais, ela acaba não casando todos os elementos ali, e eu acho que elas poderiam se focado mais no desenvolvimento da amizade, em mais um aprendizado para o McQueen, como eu falei, essa questão de ele agora levar o Matt para o mundo dele, e ele aprender mais uma vez essa lição de que não precisa ter vergonha do amigo e tudo mais, isso fica ali dentro da história, mas fica de uma forma que acaba sendo um pouco abafada por toda a questão da espionagem, por todo o tiroteio, por toda a confusão que acontece ali. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais intimista, um pouco menor do que foi, assim como a gente teve no filme anterior,
que foi muito mais próximo ali, que foi muito mais emocional, que se aproximou mais, pelo menos, de mim, assim. Eu ainda gosto de algumas questões aqui, mas eu acho que o filme em si, ele acaba realmente ficando, flutuando em todas essas questões, porque há muita história, há muitas situações, há muitos contextos acontecendo ali, e nem todos eles acabam conversando, infelizmente. E acredito até por todas essas questões, foi aí o primeiro filme da Pixar a não ser indicado a nenhuma categoria no Oscar, nem a melhor animação. Recebeu pouquíssimas indicações a prêmios, porque realmente eu acho que a história acaba ficando muito inconsistente. Eu acho que talvez até se tivesse tido uma participação de um espião ali, para depois gerar um spin-off, alguma coisa assim, eu acho que funcionaria muito mais se a gente visse um derivado com essa ideia da espionagem no mundo de carros, do que o que eles acabam conseguindo conceber e desenvolver nessa sequência aqui. Esse é o vídeo então, e eu espero realmente que vocês tenham curtido. Comenta aí o que você acha de Carros 2 e não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar as notificações. A gente se vê muito em breve num próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau.